salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és,
Sabemos quem és. Sabemos, Senhor, sabemos quem Tu és. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Ó Pai, obrigado por quem Tu és. Obrigado, Deus, por quem Tu és. Tantas vezes, ó Pai, nós pedimos coisas ao Senhor, e poucas vezes nós nos achegamos ao Senhor apenas para relacionamento. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber que muito mais do que o Senhor pode nos dar é quem o Senhor é na nossa vida. Obrigado, Deus, por isso. Dá-nos paz, alegria, comunhão. Também, ó Deus, o incômodo santo de partilharmos a palavra do Senhor com toda a gente, Pai. Abra-nos oportunidades, ó Deus, e dá-nos coragem, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Eu sei que é repetitivo isso, mas todas as vezes que nós vamos celebrar ao Senhor e nos reunimos aqui, nós temos que ter a noção de que nós não estamos sozinhos. Há pessoas conosco, louvado seja Deus por isso. Então cumprimenta quem está aí perto e diz assim: olha, um bom dia, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe no nome de Jesus. Olha para frente, para trás, do lado, do outro. Se não souberes o nome, pergunta o nome. Mas esse é um tempo também de louvor, de adoração com pessoas que nós nem sequer conhecemos, mas que o Senhor nos trouxe nessa manhã para louvar e bendizer juntos no nome de Jesus. Amém, amém. Quem está conosco aqui hoje, pela primeira, segunda, até a terceira vez, levanta assim a mão rapidamente. Eu sei que, olha, mais um abraço, mais um aperto de mão, mais um cumprimento aqui. Deus abençoe, bem-vindos. Aqui também, Deus abençoe, muito bem-vinda. Que o Senhor Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Todos são bem-vindos para adorar e para bendizer nesta manhã o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deixa eu pedir aqui um favor, uma gentileza. Vamos quebrar aqui um protocolo, né? Protocolo que é, se é que existe um protocolo assim, tão coisa. Mas você pode sentar nesse momento. Eu quero chamar algumas pessoas aqui à frente. Primeiro eu quero chamar o João Melo, já está. Depois Priscila Melo, vem cá. Tem que especificar, né? Depois Raquel, por favor, daqui também. Ana e Rafael. Venham aqui, por favor. Priscila Almeida, Bruno, Fabrícia, Silas e Nelson. O que essas pessoas têm em comum? Além de ter Jesus no coração. Estão a ver ali naquela parede, lá que temos algumas folhas lá afixadas. E em cada folha nós temos uma equipa de serviço, uma equipa de trabalho para o próximo domingo. No próximo domingo,
nós vamos estar a celebrar o Dia da Criança, mas vamos entender uma coisa aqui, gente. Qualquer celebração, seja dia de criança, de pai, de mãe, de avô, de avó, seja lá de quem for, até aniversário de igreja, são, como é que eu vou dizer, são oportunidades para que nós possamos partilhar do amor de Jesus, sim ou não? Ok. No dia da criança, que é dia 1 de junho, em Portugal, dia 1 de junho, vai ser segunda-feira, então no dia 31, que é o próximo domingo, nós vamos estar aqui numa celebração, num dia muito especial. Primeiro, não é uma celebração só para quem tem crianças, quem tem filhos crianças, é para toda a gente, e eu vou explicar o porquê. É o único evento no ano que nós fazemos uma ação externa com toda a igreja de evangelização. Então nós vamos estar ali no Parque Infantil de Castelo da Maia, ok? Que é aqui ao lado, imagina, saímos aqui, antigo Mini Preço, agora Auchan, na rotunda, pegamos para direita e esquerda, já chegamos no parque. É esse parque onde nós fazemos, vamos a pé até, né? E nesse dia nós vamos ter algumas estações, já temos feito isso há alguns anos, mas é importante que entendamos que não pode ser um evento de meia dúzia de pessoas. Não é só, é essa equipe aqui que vai fazer tudo. Não. Por isso que pusemos ali, essas são os líderes das equipas que vão estar a servir. Então eu vou falar, olha, vamos começar aqui de baixo para cima aqui. De baixo para cima na minha lista aqui, mas não que você... Oração e evangelização, Nelson. O Nelson vai estar a liderar a equipa de oração e evangelização. O que é isso? Tens mobilidade reduzida, não pode ficar muito tempo em pé, não pode andar muito, não pode correr atrás de criança, mas pode orar? Pode orar. Então, eu convido a todos aqueles, não é só quem tem mobilidade reduzida, mas quem tem alguma dificuldade de locomoção, etc., pode fazer parte da equipa de oração, lá sentadinho lá no parque e tal, em oração por toda aquela gente. Equipa de evangelização, eles estarão apostos e o Nelson vai dar por exemplo, podemos levar bíblias de criança e tudo mais, estarmos lá, e as famílias que estiverem ali a participar, nós podemos ofertar uma bíblia, olha, com licença, posso ofertar essa bíblia e puxar assunto, e ali poder também ter um tempo de evangelização pessoal, de partilha do evangelho. Gente, então preencham lá o nome, olha, eu quero participar da equipa de oração e de evangelização, é o Nelson que vai coordenar. A outra equipa, que também exige principalmente homens fortes e que possam ajudar, que é a equipa de transporte do material. Por quê? Nós levamos insufláveis, carrinhos, mesas, cadeiras e etc. Pronto. Sistema de som, tudo isso. Então nós montamos ali, enchemos 2 carrinhas, 3 carrinhas e vamos para lá. Então precisamos de homens para ajudar aqui a carregar e lá no parque descarregar. No final do dia, carregar novamente e descarregar aqui. Então o Silas é o nosso coordenador dessa equipa e pronto. Procurem, anotem lá o nome que facilita muito. Se por acaso és novo na igreja, e talvez ele não me conheça, põe o nome, põe o número do telemóvel, alguma coisa assim, porque ajuda nesse contato, tá bem? A equipa do algodão doce. Quem é a equipa do algodão doce? Gente, parece que não, mas algodão doce e pipoca, cadê? Casou. Olha lá, olha o Bruno ali, ó. Gente, algodão doce e pipoca casaram. Eles se casaram de verdade. Efetivamente, algodão doce e pipoca estão casados, né? E, obviamente, cada um vai estar numa... E esses são atrativos também, ok? E tudo isso, tudo que vai ser feito lá, nós, como igreja, estamos a ofertar isso. Todo o custo do aluguer do insuflável, da pipoca, algodão doce, pintura facial, tudo isso é pago. E nós estamos a arcar com isso, porque é um investimento no reino. Amém? E perceber também, fogo, está alto este? Pois. E perceber também que, porque é um custo, se não formos nós a fazer, o custo
baixa. Se nós tivermos que alugar a máquina de pipocas, máquina de algodão doce, insuflável, com a pessoa, com o operador, vamos assim dizer, fica muito mais caro. Então, nós alugamos só a máquina e os insufláveis, mas nós é que vamos operar. Boa lembrança. Também, insuflável, Priscila Almeida. Gente, insuflável é uma equipa que precisa de pelo menos aí umas 10 pessoas. Porque é o tempo todo, as crianças não param de pular. E entra e sai, e tem que coordenar a fila, e tem que tomar conta, e tem que ter gente. Então, procurem a Priscila, por favor. Equipa Estação Marca Golo, é uma estação nova, Rafael e Ana. Então, procurem, para que vocês façam essa inscrição, vai ser top. Equipa de caricatura, Raquel. Gente, a Raquel faz caricatura? Mas ela vai coordenar a equipa. Fiquei agora até assim, né? Depois, a estação de pintura, Priscila Melo. Então, pintura. Vai ser uma pintura mágica dessa. Uma pintura mágica, olha que coisas, né? E estação do origami, João Melo. Das dobraduras. Isso. Não precisam saber origami para ajudar. Exatamente o que eu preciso é ajudar a coordenar as crianças para que sentem à mesa, distribuir os papeizinhos e tudo mais. Gente, nós vamos ter essas estações a funcionar e a ideia é que possamos juntar pessoas. Em um dado momento, nós vamos ter uma pregação do Evangelho de uma forma diferente, que vai ser o teatro que vai ser feito. No outro ano teve um palhaço, lembra do pastor Silvio, que agora está lá em Viana do Castelo. No outro ano tivemos a Priscila a contar histórias, a fazer magia. No outro ano tivemos o pastor Silvio de novo a contar histórias. Esse ano vamos ter um teatro a contar uma história. E, obviamente, uma história que vai tocar o coração das crianças e dos adultos também. Amém? Por que eu estou dando essa palavra mais longa aqui? É porque às vezes nós falamos, é um evento, Dia da Criança, não tem a ver comigo. Eu queria dizer o seguinte, que esse encontro tem a ver com todos nós. Desde pessoas que chegaram há pouco tempo e que falaram, olha, eu não sei o que fazer. Eu posso ajudar a fazer uma fila para entrar no insuflável? Gente, o que precisa saber para ajudar numa fila para entrar no insuflável? Mas precisa ter gente lá que ame crianças, que possa fazer um revezamento, um rodízio, para não cansar, porque cansa. Oração. A gente estava falando da oração. Se nós não orarmos, nós vamos para uma batalha. É oração. É oração, porque quem vai fazer, quem vai transformar corações, quem vai abençoar vidas é quem? Somos nós? Não, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu queria que nós pudéssemos, ao final, preencham. E se já tiver esgotado os espaços, ponha mais. Olha quem está mais vazio e põe lá o nome. A ideia é que nós possamos todos nós servirmos. E mesmo que o teu nome não esteja lá, vamos servir, vamos estar juntos. Lembrando, domingo que vem, por ser um domingo especial, nós não vamos ter estudo bíblico domingo que vem. Ok? Não temos o estudo bíblico das 10 às 11. E também a classe de preparação do batismos também não vamos ter um encontro semana que vem. Ok? Então, semana que vem chegamos, temos o culto pela manhã, que vai ser um culto especial para crianças. Então, quem tem aí uma roupa mais infantil, eu vou vir com a minha camisa do Batman, eu acho. É a camisa do Batman? Pode ser. Eu vou vir com a minha camisa do Batman. I am Batman. Assim, tem que mudar a voz, né? Se a minha mulher deixa, eu venho com a camisa do Batman, né? Então, assim, a ideia é que nós tenhamos aqui um momento de louvor e de adoração e que você possa convidar pessoas que têm crianças e tudo mais. Para quê? Porque vai ser um culto mesmo muito... quem já está há mais tempo já sabe como é que vai ser. Quem não sabe, ainda vai descobrir. Depois do culto da manhã, que vai ser esse culto diferente, vamos almoçar. A ideia é fazer um piquenique lá no parque já. Então as famílias, os pequenos grupos e tal, se organizem, as famílias se organizem e vamos ter o piquenique. E logo depois, então,
já começamos a montar tudo para começar a ação, que vai terminar por volta de mais 5h30, 6 horas, não é isso? 5h30, 6 horas. Ok? Então, no máximo 5h30, 6 horas, estamos a encerrar tudo. Então, é um dia especial no ano. Então, é importante que nós lá estejamos e possamos realmente ajudar, orar, trabalhar, servir, levar as crianças, para que possamos ter ali como é que fala? Um tempo realmente impactante. Amém? Ok. Nós ainda ontem fizemos a distribuição dos flyers, aqui dos convites, em toda essa região ontem. Uma salva de palmas para a equipe que pôde servir ontem também, né? A distribuir aqui. Deus abençoe. Então distribuímos para toda a gente, ainda sobrou alguns. Então quem quiser pode levar e convidar pessoas então para que no próximo domingo estejam aqui. Levem para a escola, quem tem filhos, netos, etc. também. Amém? Agora sim, vamos ficar em pé e vamos orar. E vamos agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Logo após essa oração, nós vamos louvar. E com esse louvor, nós vamos também ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E uma das coisas que nós sempre falamos, né? Eu opto por fazer a transferência dos meus dízimos e minhas ofertas pelo IBAN. Para mim é mais fácil e também para a igreja. Pode fazer por MBWay. Esse é o MBWay, ou também diretamente aqui na caixa. Tá bem? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado por cada pessoa que está aqui à frente agora. Sabemos, ó Deus, que cada um deles é usado pelo Senhor, mas não fazem sozinhos. Nós não conseguimos fazer a obra do Senhor sozinhos. Precisamos de toda a igreja, de toda a família local, ó Deus, unida, para anunciar que Jesus é o Senhor e Jesus é o Salvador. Abençoa, Pai, o Castelo da Maia. Ó Deus, abençoa as famílias que vivem aqui perto. Abençoa, meu Deus, a Maia, a cidade da Maia. Abençoa, Deus, o porto, o grande porto. Abençoa Portugal, ó Pai. Abençoa a Europa. E abençoa cada um dos países que hoje também ainda precisam ouvir de Jesus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos então louvar e bendizer o nome do Senhor. Enquanto fazemos isso, dediquemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. De louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, santo é o Senhor, digno de louvor. Amém.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor, digno de louvor. Tu és santo. De louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor, digno de louvor. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. De louvor, amém. Obrigado, Pai, porque só Tu és santo. Obrigado, Senhor, porque só Tu és digno de louvor. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos dás de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, louvando e engrandecendo o Teu nome para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos ficarmos por aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos esquecermos, Pai, que as maiores batalhas estão lá fora e não aqui dentro. É tão fácil estarmos aqui, é tão bom. Nos alegramos, choramos, sentimos a emoção de estar aqui junto com os nossos irmãos a cantar louvores a Ti, Pai. Mas ajuda-nos, Senhor, nunca nos esquecermos que as maiores batalhas estão lá fora. A nossa luta é lá fora. A nossa luta não é contra homens, não é contra a carne, mas é uma luta espiritual, ó Pai. Ajuda-nos a manter-nos firmes naquilo que nós sabemos que são as promessas inabaláveis, são as promessas que fizeste para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que Tu és vivo, que Tu estás à destra do Teu Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos esta certeza. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos deste. Obrigado, Senhor, porque Tu venceste a morte para que nós pudéssemos ter vida. Só Tu, Senhor, és digno de louvor. Só Tu, Senhor, és digno de adoração. Amém.
desta canção só tu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar
que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, Senhor. Amém. E quem é a única pessoa que pode mudar o mundo? Mas é através das nossas vidas. Então nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade também começa na educação das nossas crianças. Eu vou chamar aqui à frente todas as crianças até aos 10 anos. Nós temos 3 classes até aos 3 anos numa sala, depois dos 4 aos 7 e depois dos 8 aos 10. Acho que é assim. Está certo? E é muito bom nós podermos participar nesta que é uma responsabilidade de cada um dos lares. A igreja é um auxílio e trabalha como auxiliadora, mas a responsabilidade da educação e no crescimento das crianças, na graça e no conhecimento de Deus, é em casa. E também agradecer sempre, todas as semanas, após semana, um conjunto de pais que também têm filhos desta idade e que trabalham para podermos falar com estas crianças da melhor forma possível. Priscila, queres orar? Quero. Amém. Ô Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigada, Senhor, por cada criança que está aqui hoje, Deus. Se sentou aqui à frente, vai ali para um ambiente preparado para elas, Senhor, com uma mensagem poderosa, Senhor, para alcançar o coração delas, Deus. Senhor, prepara esse terreno fértil, Senhor, desde os bebezinhos, Senhor, até os crescidos, Senhor, que todos eles, Senhor, hoje, de maneira muito especial, Senhor, possam ouvir, observar, guardar no coração o que vão aprender e aplicar, Senhor, nas suas vidas, Pai. Ser conosco, Senhor, cada professor que está aqui hoje, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser cheios, Senhor, da Tua presença, que o Senhor possa nos dar o privilégio, Senhor, de falar sobre as nossas bocas, sobre os nossos gestos, sobre a maneira como nos expressamos, Senhor, e que isso possa tocar profundamente a vida dessas crianças, Senhor. Não só hoje, Deus, mas que, como foi dito aqui na música, Senhor, eles possam construir, Senhor, a vida deles, Senhor, no Teu altar, nos Teus pés, Senhor. Que agora, quando crianças, bebês, crescidos, mas também quando adolescentes, jovens, adultos, Senhor, e idosos, Senhor, que eles possam ter uma vida, Senhor, entregue nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, amém. Essa alegria é muito boa, muito boa. Antes de nós começarmos a palavra, eu quero só agradecer a Deus, não é? Por muitas coisas, obviamente, mas especificamente quero chamar meu pai e minha mãe, que venham aqui à frente, eu quero orar por eles. Amanhã eles já vão retornar ao Brasil, depois de 30 dias, completou hoje, né? Os 30 dias? É hoje, né? Pois... É rápido. Então, agradecer a Deus pela vida deles e por eles terem podido vir, participar do casamento da Amanda, estar conosco esse tempo. É uma alegria tão grande. E levem um abraço, né, a toda a nossa família lá também. Estou a mandar vários, aqueles imãzinhos e não sei o que da família Melo, né, para mandar para todos os tios lá, para lembrarmos de que a nossa raiz veio desta terra, veio de Portugal. Nós amamos esta nação e Deus nos trouxe de volta para cá, né? E nós temos uma missão a cumprir. Então, obrigado por vocês estarem aqui
E pronto, vou pedir meu pai para fazer essa oração antes de pregar, para que Deus possa falar aos nossos corações também. Eu quero agradecer também a todos vocês que nos receberam bem aqui também, né? Porque todas as vezes que a gente vem aqui, a gente é bem recebido. E nós agradecemos e nós oramos todos os dias por vocês também. Entendeu? A gente, nas nossas orações, a gente lembra sempre do João, Priscila, Amanda, Natan e agora o Tiago, que faz parte também da família, e incluímos também toda a família local na nossa oração. Nós oramos por todos vocês e pedimos a Deus que cada dia aumente mais pessoas aqui para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nós queremos, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que nos deu, e te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, esses momentos que aqui passamos juntos com os irmãos, com o João também, a Priscila, Natan e todos da família, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando nossa vida, continue abençoando a vida desta igreja, que o Senhor possa estar cada dia acrescentando mais pessoas aqui. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado em todos esses anos na Tua presença, Pai. Continue conosco, Pai. Abençoe a nossa viagem a partir de amanhã, ó Deus, que quando a gente vai retornar ao Brasil, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, na Tua graça, na Tua paz e guardado por Ti até enquanto a gente viver, não só até chegar em casa, mas até enquanto a gente viver. Muito obrigado por tudo. Continue abençoando todos aqui, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, uma coisa, talvez alguns fiquem tristes, é que quem vai pregar hoje não é a Maria Thompson, né? Mas foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção. E quando a Maria estava a pregar naquele texto de Davi, eu estava o tempo todo ali, Deus a falar, e na segunda-feira eu falei, Maria, mandei mensagem para ela, ainda está lá na Suíça com a filha, né? E eu falei assim, Maria, Deus falou aqui, eu vou pregar no mesmo texto na semana que vem. E ela, então eu vou pegar o avião e vou voltar. Então, eu queria pedir que nós pudéssemos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 30, 1 Samuel 30, e eu vou ler aquela história de Davi quando volta para Ziclag e encontra a cidade destruída e as famílias levadas cativas. A ênfase, obviamente, da semana passada foi muito mais nas famílias, e nós oramos pelas famílias essa semana, nós oramos pelos casamentos, pelos relacionamentos de pais e filhos, não é? E hoje eu quero dar uma outra ênfase a partir desse texto. Lembra que nós estamos a estudar sobre apologética, sobre a nossa fé, e chegamos ao ponto agora que é a nossa natureza corrompida, ou seja, nós temos o pecado a nos rodear de tão perto. Nós nascemos, como diz Davi, não é? Em pecado gerou a minha mãe, gerou-me a minha mãe, Salmo 51. Então, obviamente, nós temos que aprender da palavra. Nossa natureza está corrompida, mas há esperança, a graça de Deus nos alcança, amém? Então vamos ler esse texto, vamos aprender um pouco mais da história, com a história de Davi. Então, 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 a 24, diz assim o texto bíblico. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças.
as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o sacerdote, ou o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores e irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi perguntou-lhe: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias atrás. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi perguntou-lhe: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e que ficaram no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, meu Deus, porque a palavra do Senhor, por si só, tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. E obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que já está a ministrar nos nossos corações, desde que aqui chegamos, desde quando saímos de casa, o Senhor já tem falado conosco. Ó Deus, que nesses próximos minutos seja apenas um instrumento Teu, e que todos estejamos com os corações abertos. No nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Amém.
Esse texto é um texto que não me deixou dormir do domingo passado para segunda. E por isso fala muito ao meu coração. Algo muito interessante que eu tenho observado ao longo dos anos na igreja é que, de um lado, há pessoas que acham que podem viver o evangelho sozinhas. Que podem viver o evangelho sozinhas ou só com a sua família. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que nós somos chamados para vivermos numa família, num povo. Por quê? Porque na igreja, nessa multiculturalidade, como é que a Bíblia vai falar lá, desses pedaços diferentes que nós somos, não é? Multiforme é essa palavra, multiforme, ou seja, é dessa maneira que Deus age, ou seja, aquilo que eu não tenho, alguém aqui tem. Aquilo que alguém aqui não tem, eu tenho. E nós vamos nos fortalecendo. O ferro afia o ferro. O ferro não afia na madeira, ele afia no ferro. E é aqui que crescemos. Então, não é possível viver o evangelho naquela coisa do sou crente em casa, não é? Isso é muito complicado. Do outro lado, também é verdade que nós passamos tempo demais e perdemos tempo demais com as coisas eclesiásticas. E quando eu falo isso, eu estou a falar de quê, gente? Uma das coisas que na local nós temos procurado fazer é não encher o calendário com muitos e muitos eventos. Por isso que eu dei tanta ênfase no Dia da Criança. Por quê? Porque é o único evento evangelístico externo que fazemos no ano. Dá até vergonha de falar. Mas por que nós escolhemos assim? Porque toda semana nós já temos os pequenos grupos, que são a força de evangelização, de discipulado, de cuidado, de pastoreio mútuo. Então nós já temos essa dinâmica de vida. Mas há pessoas que vão ficando, por exemplo, machucadas. Por quê? Porque há o fogo amigo, gente. Essa expressão aqui marca muito assim. O fogo amigo tem sido um grande vilão nas igrejas e na cooperação entre igrejas. Muitas vezes, onde nós levamos mais rasteiras ou sofremos mais, não é com quem está longe, é com quem está perto. É com quem está perto. E por vezes nós perdemos tempo dentro do contexto eclesiástico das coisas da igreja e perdemos a noção de que Deus não nos chamou para ficarmos confinados. Deus nos chamou para sairmos, para nos espalharmos. E por onde quer que estejamos, lá no seu trabalho, tu és um testemunha de Deus. És uma testemunha de Deus. É lá no seu trabalho que você vai ser luz e sal. É lá no seu trabalho que vai poder dar uma palavra de bênção, de fazer uma oração, de repente, num momento inusitado. E uma coisa que eu já percebi, gente, que a pessoa quando está doente, ou quando está com um problema sério na vida, ela não rejeita nem canja de galinha e nem oração. A oração, gente, sabe aquela coisa, às vezes eu vou fazer visita no hospital, e chego no hospital, numa enfermaria, com mais 2 ou 3 pessoas, eu oro com o nosso irmão ali e tal, faço uma oração, olho para o do lado, a pessoa está aqui do lado assim, ó. E eu pergunto, olha, posso orar pela senhora? Posso orar pelo senhor? Nunca alguém disse, não quero não. E hoje eu estou a falar, não é só do Brasil não, estou a falar de Portugal. E houve uma senhora que nós, há algum tempo estávamos ali, no Hospital Pedro Spano, falamos, e ela começou a contar a vida dela toda, já convidou para ir lá na casa dela, que tem uma quinta, que tem não sei o quê, que vai me dar galinha e tudo. Por quê? Porque fiz uma oração, que ela estava doente, ia fazer uma cirurgia. Sabe as oportunidades que nós temos? Muitas vezes não está aqui. Não está aqui. Aqui é muito bom, é bom demais a gente estar aqui a louvar a Deus, abraçarmos uns aos outros, um ambiente gostoso, de confiança, de família, é tão bom a gente estar aqui. Melhor isso é só quando tem almoço, aí que fica melhor ainda, né? Quando a gente almoça aqui, aí fica melhor ainda. Mas, quando nós olhamos aqui, há pessoas que só estão preocupadas com a manutenção do status quo, com a manutenção dos títulos. Outro dia alguém me perguntou, pastor, como é que eu chamo? A pessoa chegou há pouco tempo, como é que eu te chamo? Eu te chamo de pastor, te chamo de João, te chamo... Eu falei assim, olha, qual é o meu nome? Meu nome é João.
Então, se nós estivermos num ambiente onde estamos tomando um café, estamos em casa, estamos na rua, sou o João. Agora, minha função, meu chamado é pastoral. Então, eu sou o pastor, não porque o meu nome é pastor João, mas é porque eu sou o João. Então, num ambiente normal nosso, sou o João. A gente tem que parar com essa coisa de querer evocar para nós títulos e marcas e coisas como se isso fosse fazer de nós mais do que somos. Não faz. Uma pessoa que se diz, eu sou um pastor, está lá embaixo. Paulo usa uma palavra no grego, né, gente, que é uma palavra que era usada. Sabe aqueles navios de remo? Aqueles navios maiores de remo tinham 3 níveis de remo. E o sujeito que ficava no último nível era chamado de ruperetes, que era o escravo que ficava no mais baixo nível. O remo não saía da água quase. Então ele fazia força o tempo todo. Esse é que Paulo chama de servo dos servos. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um profeta, eu quero ser... Gente, isso não são títulos. Isso são funções que Deus dá a pessoas na igreja. Vamos parar de valorizar títulos, supervalorizar títulos e valorizar pessoas. Porque Deus tem nos dado a missão de salvar pessoas. Tem gente que você chama, e aí, tudo bem, Márcio? Pastor Márcio. Sabe como é que é? Eu já fui corrigido assim. E você, fulano? Não, doutor fulano. Em Portugal também valoriza-se muito isso, né? Assim, outro dia uma pessoa falou, pastor, lá no meu trabalho, se eu não chamar a pessoa de doutor, ela me manda embora. Uma vez um amigo meu que estava terminar o doutoramento dele em química, queria alugar um apartamento e no Brasil pelo menos é lei, que foi o Dom Pedro II que promulgou essa lei, é válida até hoje no Brasil, não é? Que todo advogado ele é doutor, porque a premissa de doutoramento é defender uma tese inédita e teoricamente todo advogado toda vez defende uma tese inédita e por isso ele é doutor. E aí pronto, mas esse meu amigo estava naquela coisa, esperou para alugar um apartamento e a menina ali a advogada a demorar. Quando ele entra, ela, doutora fulana de tal, bom dia. E ele, doutor Marco, bom dia. Aí ela, somos colegas? Não, meu doutoramento foi na área tal da catálise química e tal, não sei das quantas. O teu doutoramento foi em quê? Ele estava bravo. Sabe essa coisa do ego, da disputa dos títulos? Quem é que vale mais? Quem é que vale menos? Gente, quando Jesus olha para os fariseus, que eram a nata da sociedade, da religião e tudo mais, o que Jesus fala para eles? Vocês são como sepulcros caiados, que por fora são tão bonitos, mas por dentro só há podridão. Enfim, vamos entrar aqui no texto. Davi. Se eu falasse assim, Davi, conta para mim uma história, a primeira história de Davi que vem na sua cabeça, qual seria? Davi com Golias, é ou não é? A gente sempre vai lembrar de Davi, o menininho ruivo, bonitinho, que estava lá na coisa, foi levar comida para os irmãos, e chegou lá e viu os filisteus quererem humilhar o povo de Deus, ele falou, eu vou lá matar esse gigante, e foi, e matou, um homem de Deus, o pequenino Davi. Fazemos músicas sobre Davi, nós falamos Davi. Bom, mas nem sempre na nossa história de vida, as histórias são de fé, coragem, ousadia, vitória, um exemplo. Davi também tem páginas esquisitas e que são más. Por exemplo, uma história de Davi que você lembra que é muito má. Betseba, Isso, quando ele vai matar o seu general para ficar com a mulher dele. Ele usa a influência, ele usa o poder, tudo de forma errada, uma natureza corrompida. E ele vai matar um dos seus melhores e mais leais generais para ficar com a esposa dele. Mas essa não é só a única história má. Por exemplo, lendo o texto anterior, Davi, em Nob, na cidade de Nob, mentiu para o sacerdote, fez pacto com o inimigo. Lembra que a Maria Tom semana passada falou, ele foi viver com quem? Com os inimigos. Estava a viver com o rei Aquis. E ele retornou ao Senhor depois da experiência na caverna de Adulão,
Amém? Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito e nunca errava, é porque quando ele errava, ele reconhecia o seu erro, se prostrava diante de Deus e se arrependia. O problema é que a gente é orgulhoso demais, muitas vezes para pedir perdão, para voltar atrás. Parece que não é coisa de homem ou de mulher certa, pedir perdão ou reconhecer que estava errado. Não, isso é coisa de homem e mulher de Deus. Reconhecer que está errado, dar um passo atrás e falar: Senhor, perdão, família, perdão, vamos em frente, vamos retomar a história. Agora em Ziclag, gente, ele se desesperou, ele procurou o inimigo de novo, foi para lá fazer pacto, ele foi rejeitado pelos inimigos, lembra disso? Que o rei Aques, ele queria que Davi lutasse, mas os generais de lá falaram: não queremos, porque Davi, no final das contas, é um hebreu e ele vai nos trair, manda embora. E Davi é rejeitado pelos inimigos, é odiado pelos seus aliados, e aí ele retorna para o Senhor. Davi estava aqui com 600 homens, 600 guerreiros, que estavam exaustos, esgotados, física e emocionalmente. Imagina, é fácil sermos rejeitados? É fácil? Talvez aqui tenhamos histórias, eu conheço algumas de pessoas que foram rejeitadas pela mãe, rejeitadas pelo pai, rejeitadas por um filho, rejeitada por um amigo, rejeitado por uma instituição, rejeitado. A rejeição não é fácil da gente lidar. A rejeição magoa, ela fere profundamente a nossa alma. Aqueles homens foram rejeitados, estavam emocionalmente abatidos, estavam fisicamente cansados. A Bíblia fala que eles estavam exaustos demais. Mas parece-me que dos 600, a Bíblia vai dizer que 200 não se aguentavam mais em pé. 200 estavam exaustos demais, no versículo 10, exaustos demais. Mas Davi não conseguiria lutar sozinho. Davi não conseguiria perseguir os amalequitas, que era um outro povo que conquistou ali, que queimou tudo, levou toda a gente. Davi não conseguiria lutar sozinho. E Davi falou: gente, vamos comigo. E 200 ficaram para trás, na beira do rio, não se aguentavam mais em pé. E 400 foram com ele. Bom, a partir daqui, nós temos um aprendizado muito grande. Primeiro, a nossa natureza está corrompida. E é por isso que nós temos tanta gente cansada. Tanta gente cansada. O texto bíblico vai dizer que Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam o quê? Exaustos demais. E Davi então vai lutar com 400 homens. Aquilo que nós falamos, muita gente já foi rejeitada pela família, muita gente já foi rejeitada por pessoas que deveriam proteger o seu coração. E aqui Davi faz uma coisa interessante. Quando nós somos rejeitados, quando estamos fracos, no fundo do poço, a opção que nós temos é nos entregarmos e morrermos, mas a opção que Davi nos deu foi outra. O que ele disse? Ele fortaleceu-se no Senhor. Olha só, Davi ficou profundamente angustiado, porque veja bem, até os 600 guerreiros que estavam com ele, que estavam no mesmo barco que ele, quando olham a casa, peraí, nós confiamos em você, fomos atrás, chegamos aqui, a nossa casa foi destruída, a nossa família foi levada e a culpa é tua, porque nós sempre temos uma tendência na nossa natureza corrompida de apontar o outro. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou no mundo? Adão acusou Eva, Eva acusou a criação e assim por diante. Acusar não é a solução. Acusar não é a solução. Sabe por quê? Porque a tua natureza é corrompida, mas a minha também é. A minha também é. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. E aí Davi faz uma coisa incrível. Ele diz, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe por quê? Porque há momentos que nós só temos o nosso Deus. Há momentos na vida que ninguém vai compreender
a profundidade daquilo que estamos a passar. Ninguém, por mais que nós expliquemos, desenhemos, por mais que a gente conte história, as pessoas não vão alcançar. Não porque são burras, não, desculpa. É porque elas não são eu. Ninguém é outra pessoa. Nós não sabemos. Por isso que o acusar é proibido na Bíblia, é dito que é pecado. Ninguém pode acusar ninguém. O coração de alguém é um solo sagrado, que para entrar lá, temos que tirar os sapatos e pedir permissão para entrar. Nós temos que entrar no coração do outro com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e diante de Deus. E aí, Davi fortalece no Senhor. E ele então, diz a Bíblia que 200 estão cansados das guerras, estavam na terra dos filisteus, eles não aguentavam mais nada. Quando viram as casas queimadas, quando viram aquele cenário, desfaleceram-se e ficaram ali arrasados, perderam tudo. E aí diz a palavra de Deus que nesse momento Davi pega 400 dos 200 para atravessar. Vamos falar dos 200. Quantas pessoas hoje estão cansadas demais? Estão cansados. Nós cansamos das pessoas, cansamos das situações, a gente cansa de algumas coisas. Sabe aquela coisa do nosso tempo? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai controlando o tempo, ou seja, eu vou gastar o meu tempo com quem? Eu vou gastar o meu tempo com o quê? Eu não tenho muito tempo para gastar, então eu tenho que escolher melhor. Isso é sabedoria também, ou seja, equilibrar melhor isso. Ok. A Bíblia diz que esses 200 ficaram ali cansados. Alguns podem dizer assim, eu estou cansado demais porque a minha idade é muito avançada. Olha, Maria Thompson semana passada estava aqui, 83 anos, pulando a amarelinha. Não sei se aqui tem amarelinha, aquela brincadeira de jogo da macaca, pronto. Sabe, não é pela idade. Mas eu conheço pessoas com 30 anos que são mais velhos do que pessoas com 80. Não é por aí. Mas eu estou a falar de limitações. E talvez você diga, eu tenho uma limitação na minha vida. Pode ser de uma enfermidade, de uma doença. Pode ser da idade. E isso não pode ser o quê? Desculpa. Aqueles homens ficaram ali. Outra coisa que nos tira força, derrotas sucessivas. Já experimentaste assim na tua vida fases onde só há derrota? Só derrota. E a derrota hoje, derrota amanhã, derrota de manhã, derrota de tarde, derrota de noite. Tem uma hora que você fala assim, meu Deus do céu. E aquela história de que nós vamos ser campeões, vencedores e tal, como é que é isso? Toda a gente parece que prospera, só eu que não? Já passou por isso? Já passaram por isso? Derrotas sucessivas, é derrota. Esses homens estavam à vida de uma sucessão de derrotas. Estavam cansados. É legítimo o cansaço deles. Eu não estou a dizer para nós não ficarmos cansados, que o cansaço é pecado por si só. Não. O cansaço é humano, é natural. Nós ficamos cansados porque é consequência do pecado em nós. Outras pessoas, por exemplo, que envolveram-se com drogas, passaram por divórcios, passaram por quedas financeiras, foram alvos de maledicências, a saúde, enfim. Esses homens estavam nessa cena. Mas, louvado seja Deus, que 400 homens pegaram ali a espada, levantaram o escudo e falaram, vamos atravessar o ribeiro e vamos com Davi, ele não vai sozinho, vamos juntos. E usaram a última gota de esforço para poder atravessar o rio. Sabe, o cansaço, apesar do cansaço natural das batalhas, eu quero dizer hoje uma coisa, em nome de Jesus, não é hora de parar. Vamos lutar pelas nossas vidas, vamos lutar pelas nossas famílias, vamos lutar pelos nossos amigos. Já tem gente demais para destruir a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos. Temos que nos proteger, temos que curar, em vez de deixar mais doentes as pessoas. A igreja precisa ser um lugar de cura, de restauração e não de doença. Deus
é quem garante a vitória, gente. Não somos nós. E Davi sabia disso. A segunda grande lição é que a natureza humana está corrompida, mas temos a graça de Deus. Aqui nós vamos ter uma história que é muito interessante. O que vai acontecer? Davi vai deixar os 200 para trás, na beira do rio, ok? Fiquem aí na beira do rio, imagino lá os homens deitados e tal, exaustos. E os 400 atravessam. E ao atravessarem ali, uma conta que eu estava a fazer era, quantas famílias foram levadas pelos amalequitas? Se fizermos a conta dos 600 famílias. Quantos guerreiros foram lá lutar? 400. Então foram 400 guerreiros a usar as últimas gotas de força para resgatar 600 famílias. Faça uma conta mais ou menos de 8 a 10 pessoas por família. Então tinham mais ou menos 6.000 pessoas para serem resgatadas. Que a gente às vezes não faz a conta, né? Quando a gente faz a conta a gente assusta. São mais ou menos 6.000 pessoas para serem resgatadas. E aí no caminho, eles encontram um escravo egípcio que foi deixado para morrer 3 dias atrás por um amalequita porque ele ficou doente. Olha como é que Deus faz coisas improváveis. Por causa da rejeição de Aquis, dos filisteus, é que Davi e os 600 voltaram para Ziclag. Senão eles nunca mais alcançariam as suas famílias. Então a rejeição que você sofreu ou sofre hoje na tua vida pode ser para abençoar e resgatar e não para destruir. Olha que coisa. A outra coisa, o improvável. Eles encontram o quê? Eles encontram um escravo à beira da morte. Eles cuidam daquele menino, era um jovem, como diz a Bíblia, cuidam daquele menino, daquele escravo, e depois então ele diz, olha, então eu fui deixado para morrer, eu estava doente, não comi, não bebi por 3 dias. Deus preservou a vida daquele menino. Se estava doente, 3 dias e 3 noites, 3 dias e sem comer e sem beber, é para ter morrido. Deus guardou a vida daquele menino para que ele pudesse dar a direção. Foi para lá que eles foram. Foi só isso que ele fez. Agora, eles vão lá. Diz a Bíblia que eles fazem o quê? Eles lutam. E eles restauram, tudo. Várias vezes vai aparecer no texto. Davi resgatou toda a gente. Não faltou uma menina, um menino. Não faltou um bem, um tecido, nada. Tudo que os amalequitas levaram, eles pegaram de volta. E agora estão a voltar 6.000 pessoas, 6.000 pessoas, 400 vitoriosos, estão a voltar. Imaginem essa cena, gente, essa cena é... E do outro lado do Ribeiro de Besor, estão lá 200 homens falhados. Imagina se eu fui um dos 400 que fui, chegou lá, encontrei a minha mulher, meus filhos, meu pai, abracei toda a gente, beijei, peguei as coisas, falei assim, eu consegui vir aqui resgatar, e está toda a gente feliz. Mas imagina que 200 famílias, 200 esposas, 200 crianças, 200 idosos, estavam lá, assim, cadê o João? O João não veio? Não, o João estava cansado demais, ficou lá na beira do rio. E agora estão a chegar vitoriosos, e aqueles 200 a olhar a cena, e aqueles homens ali a olhar para eles, a expectativa, eles falharam com tudo, nem sequer tiveram forças para ir atrás das suas famílias. E aí nesse momento, os 400 que foram na guerra, disseram para Davi assim, Davi, o despojo e o que nós resgatamos, porque Davi ficou mais rico ainda, né? Porque além do que ele resgatou deles, ainda pegou o que era dos amalequitas, como despojo, lembra disso? Estava lá. E os 400 falaram, vamos dividir, eles que peguem esses 200 fracotes, que peguem as suas esposas e filhos e família e vão embora. E os bens, vamos repartir só por nós. É engraçado, porque a Bíblia vai falar que esses 400, que nós falamos que são os guerreiros vitoriosos, que usaram a última gota de energia para ir lá, para vencer, que não deixaram Davi sozinho e tal, a Bíblia vai chamá-los de maus
e vadios. Lembra desse texto na hora que eu li ali? É uma palavra forte. E aí Davi falou assim: o que vocês estão a falar não pode acontecer. Vocês estão a achar que nós fomos lá e derrotamos os amalequitas porque nós fomos fortes? Não, quem nos deu a vitória foi o Senhor. E o que nós vamos fazer, nós vamos dividir todo o bem que temos pelos 600. Os que ficaram aqui vão receber a mesma parte dos que foram. Davi até inventou uma profissão para eles: guardadores de bagagem. Os que ficaram para guardar a bagagem vão receber. Eles não ficaram para guardar bagagem coisa nenhuma, eles ficaram porque não aguentavam ficar em pé. E Davi age com graça. Gente, quem é que disse que não há graça no Antigo Testamento? A graça de Deus estava ali. E Davi agiu com graça. Ele falou: todos vão receber. E aí, a esposa daquele que não foi porque estava cansado, e o homem lá, imagina aquele homem no chão, a chorar, arrasado, acabado, sem nada mais. E chega a mulher e abraça, o levanta, e vem o filho, uma filha, e vem os bens, e vamos restaurar a nossa família. Porque nem sempre nós somos os vitoriosos da história. Nem sempre nós somos os vitoriosos da história. E quando a gente falha total, e quando a gente cai, e que não tem mais força, louvado seja Deus, porque Ele levanta um Davi para lutar por nós, para agir com graça. Talvez nessa manhã nós possamos sair daqui com algumas lições, mas a graça de Deus precisa estar no nosso coração. Que quando nós estejamos mal, que haja graça sobre nós, mas que nós possamos agir com graça para com quem está caído. Porque nem toda a gente vai ter a mesma história, nem toda a gente vai ter a mesma força, e nós não podemos julgar o coração de ninguém. E Davi vai exatamente falar sobre isso. O texto que nós já falamos, Davi falou que não, e ele falou: não é assim. Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos as forças que vieram contra nós. Foi Deus, não fui eu. E Max Lucado, ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: eu pergunto-me quantas pessoas poderiam fazer o mesmo que Davi. Estão cansadas demais para lutar, envergonhadas demais para reclamar. Enquanto outros declaram vitória, os cansados ficam sentados em silêncio. Quantos ficam sentados junto ao ribeiro de Besor? Se você estiver listado entre eles, aqui está o que você precisa saber: não há problema algum em descansar. Jesus é o seu Davi. Amém? Eu queria pedir que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e pudéssemos refletir nisso. Estás cansado demais? Levanta, Deus é contigo, Deus é por ti. Mas não mensures a dor e a luta do outro, nem compare quem está ao teu lado, porque nós não sabemos o que está no coração de ninguém. Ó Pai, nesta manhã, quando nós aqui louvamos o Teu nome, nos reunimos, bendizemos, oramos, fomos desafiados. Pai, é tão bom estar aqui com os nossos irmãos. Mas agora, Pai, que nessa reflexão possamos tomar uma postura, uma decisão aqui. Se nós formos, ó Deus, ou estivermos entre os 200 que não têm mais força, que o Senhor haja com graça, Pai, nos restaure a força e nos ponha de pé. Ajuda-nos, ó Pai, a lutar. Mais uma luta, mais uma batalha. Não pelas nossas forças, mas é pelo Senhor. Porque a vitória é do Senhor. E se nós estivermos, Pai, entre os 400
que estamos a dar mais um passo, a última gota do esforço, da força, ao conquistarmos a vitória, que nós tenhamos a plena consciência de que só a temos por causa de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor, ó Deus, pôs Barnabé na vida de Paulo. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor pôs Davi na vida daqueles 200. E que o Senhor ponha cada um de nós sobre vidas que precisam ser restauradas. E que elas recebam o mesmo despojo que nós, porque não fomos nós que conquistamos nada. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o vencedor, Ele é o vitorioso, e nós o louvamos e nós o bendizemos por isso. Dá-nos uma semana, Pai, muito abençoada, e ajuda-nos, ó Pai, a agir com graça. Ajuda-nos, ó Pai, a agir com graça. E ainda, com os olhos fechados em oração, talvez tenhamos aqui hoje pessoas que estão a lutar, mas estão cansadas. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, não há mal em descansar por um tempo, mas não fique para sempre no Ribeiro de Besor. Deus tem uma missão para a tua vida. E, em segundo lugar, se tens conquistado vitórias, se tens conseguido vitórias, não aches que és superior a mais ninguém, porque é pela graça de Deus que alcançamos a vitória. Nós vamos orar nesse final. E todos aqueles que desejam dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Pai. Se eu estou cansado, eu quero força. E se eu tenho sido vitorioso, eu quero agir com graça. Fique em pé no seu lugar nesse momento. Cada família, cada pessoa, e dizer assim para Deus com essa atitude: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, porque eu quero agir com graça. Eu quero, Deus, ser restaurado, mas eu quero agir com graça. A nossa natureza corrompida, ela vai nos levar para baixo, ela vai nos levar para isolamento, ela vai nos levar para julgamento. Mas hoje é o tempo de que precisamos experimentar a graça de Deus. Pai, obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada pessoa, por cada família que põe-se em pé agora, Pai. Sabemos, ó Deus, que a luta é grande, Pai. Que, ó Pai, muitas vezes estamos exaustos psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas, ó Deus, nós não queremos desistir. E se estamos cansados demais, se estamos à beira do rio Besor, já passou o tempo e queremos levantar, ó Pai. E se estamos na vitória, queremos olhar com graça aqueles que nos cercam, Pai. Ajuda-nos a caminhar com graça. Uma igreja que vive a palavra em amor. Obrigado, Deus, por tudo isso. Leva-nos guardados e abençoados no nome de Jesus, Pai. Amém, meu Deus, amém. Vamos louvar ao Senhor com esta última canção e declarar ao Senhor tudo aquilo que o nosso coração deseja. Claro que não conseguimos expressar tudo, mas que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. Você pode cumprimentar quem está aí ao seu lado e dizer assim, ó: a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Amém. Só pela graça.
Sei que tudo sustens na palma da tua mão, e o teu amor por dentro do meu coração. E é impossível deixar de te louvar, se tudo que sou é para ti, Senhor. Sei que tudo sustens na palma da tua mão, e o teu amor tão grande no meu coração. E é impossível deixar de te louvar, se tudo que sou é para ti, Senhor. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Sei que tudo sustens na palma da tua mão, e o teu amor tão grande conquistou meu coração. E é impossível deixar de te louvar, se tudo que sou é para ti, Senhor. Sei que tudo sustens na palma da tua mão, e o teu amor tão grande conquistou meu coração. E é impossível deixar de te louvar, se tudo que sou é para ti, Senhor. Não dá para viver sem ti, sem ti. 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 Minha força és, minha segurança está em ti. És o mesmo ontem, hoje e amanhã. Minha força és, minha segurança está em ti. És o mesmo ontem, hoje, amanhã. Não dá para viver sem ti, sem ti. 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 Antes de ir a nuestros hogares, quería pedir que estemos orando las crianzas, pero quería pedir que estemos orando próximo sábado 6 de junio, lembre, tenemos nuestro viaje misionario. Estemos orando por las familias que vamos a Carregal do Sal, para que Dios esté abriendo las puertas, para que esa ciudad esté presto para la palabra de Dios y que todo el viaje acontezca de la mejor manera para Él, para su gloria. Quedé pensando mucho en la palabra de hoy, que muchos estamos cansados, y lembré
Estamos cansados porque esta tierra no es nuestro hogar, no pertenecemos aquí. Es como cuando estamos de feria mucho tiempo en un hotel 5 estrellas, all inclusive, pero siempre queremos regresar a nuestra casa. Esta no es nuestra casa es celestial y por eso ahora estamos cansados. Queden con esa palabra, estamos cansados porque esta no es nuestro hogar es celestial. Estemos orando para que Dios nos cuide toda esta semana. Padre amado, te damos gracias, obrigado por la palabra del día de hoy, obrigado porque siempre tú nos cuidas, obrigado porque tú eres el que nos da fortaleza y siempre nos recuerdas que este no es nuestro hogar, que tenemos un hogar celestial que está a nuestra espera, que tú estás preparando todo para algún día recibirnos, Señor. Protege a cada una de estas familias esta semana, protege a cada uno de nosotros como hasta ahora nos has cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, amén.